Meu irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13 assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava indo para o lado, para as bandas de Cesareia, de Filipe. E nesse momento acontece a passagem mais importante da história do ministério de Jesus. Fora a crucificação. Depois da crucificação, a passagem mais importante é chamada a Confissão de Pedro. É quando os evangelhos registram claramente quem Cristo era. Quem Cristo foi. Veja. A Bíblia diz que eles não dizem logo assim, Jesus começa o diálogo. Jesus começa perguntando: Me diga uma coisa, quem os homens dizem que eu sou? Eles prontamente disseram que na cabeça do povo, o Senhor Jesus, ele era um profeta. Na cabeça das pessoas, Jesus era Elias, Jesus era o próprio João Batista, Jesus era um dos profetas na mente das pessoas. E aqui, meus irmãos, fica uma coisa muito evidente. Em várias passagens da Bíblia, nós observamos que João Batista, por exemplo, ele é uma pessoa completamente diferente de Jesus, até porque os dois estiveram juntos. João Batista batizou Jesus. Jesus não podia ser nunca João Batista, porque João Batista batizou Jesus, Outra pessoa, a quem eles associavam Jesus era Elias, porque Elias não morreu, Elias foi trasladado. A Bíblia diz que ele foi raptado por Deus, certo? Deus o raptou, Deus o trasladou, e ele então não conheceu a morte. Até onde nós sabemos, ele não conheceu a morte. E de repente aparece Jesus. Só que todo mundo sabia que era o pai de Jesus, a mãe de Jesus, Todo mundo sabia a família de Jesus. E era impossível que Jesus fosse Elias, meus irmãos. Porque todo mundo sabia de onde Jesus tinha vindo, onde Jesus tinha morado, que o pai dele era carpinteiro, que a mãe dele era Maria. A mãe dele esteve presente na crucificação. Os evangelhos todos dizem isso. Maria estava lá aos pés da cruz. Então Jesus jamais poderia ser Elias. Mas o que é que acontece aqui? O que é que está sendo revelado a nós aqui? É que, meus irmãos, as pessoas que não conhecem Jesus, elas inventam. Elas começam a inventar coisas sobre Cristo. Elas começam a formular coisas sobre Jesus. E isso muitas vezes pega. Perpetua-se a superstição em torno do Filho do Homem. Ao ponto, meus irmãos, de eu tenho certeza absoluta que de haver pessoas certas, convictas de que Jesus era realmente um profeta. Mas aquilo não tinha fundamento nenhum. Veja só, não tinha fundamento nenhum
Por quê? Porque todo mundo sabia de onde Jesus tinha vindo, todo mundo sabia que era a mãe de Jesus, viram João Batista e Jesus, João Batista batizou Jesus, jamais Jesus podia ser João Batista, jamais. Mas a superstição, a ignorância promoveu a superstição e aquilo era mais forte do que as próprias palavras de Jesus. Porque o Senhor Jesus disse claramente, meus irmãos, quem ele era, qual era o motivo da sua vinda. Claramente. Mas as pessoas preferiam acreditar em suas próprias elucubrações. Meus irmãos, quem não conhece a Jesus, de fato, isso está ilustrado aqui, não é autoridade para falar dele. As pessoas que não conhecem a Cristo, verdadeiramente, elas vão falar abobrinha sobre Jesus. Elas vão falar coisas sobre Jesus que não tem nada a ver. Elas podem ser iletradas ou doutores, não importa. Elas vão falar bobagens sobre Cristo. E o que mais nós temos visto e ouvido nesses dias são pessoas falando de Jesus de todo jeito. Jesus não é mais o Filho de Deus. Jesus é um revolucionário. Jesus é um insurgente. Jesus era um político. Jesus era um louco. De todo tipo de análise a gente tem acesso, tem notícia. Menos o que Jesus de fato era. O Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se é verdade que quem não conhece Jesus não é autoridade para falar dele, então corte a fonte que fala de Cristo, mas que não conhece. Ligue-se, fie-se à fonte que de fato conhece Jesus. E a fonte que conhece Jesus é a Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que fulano de tal diz sobre Jesus, ou sobre a religião cristã, ou sobre o cristianismo, o que importa é o que a Escritura diz. Bendito seja o nome do Senhor. É o que a Escritura nos revela. Amém, meu? Estão entendendo? O que importa é o que a Escritura nos revela. E a Escritura está revelando muito claramente, porque esse diálogo naquela época foi secreto. Esse diálogo naqueles dias ele tinha que ser abafado. Jesus disse: não fala a ninguém. Por quê? Porque eles queriam um Messias político, um Cristo. Cristo é Messias, viu? Cristo é Messias em grego. Eles queriam um Cristo político. Mas Jesus não ia aparecer jamais como um Cristo, um Messias político. Porque Jesus não veio para fazer guerra. Jesus veio para dar uma paz que excede a todo entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não veio trazer morte, ele veio trazer vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Então, quando ele disse, ninguém diga, ele disse para que o povo não constituísse rei da maneira errada. Mas a nós, hoje, estamos sabendo desse diálogo secreto naqueles dias, mas a nós nos é dado, aleluia, o privilégio de saber, de fato, o que aconteceu lá no íntimo entre Jesus e os seus discípulos. Eita, que maravilha a palavra, não é, meu irmão? Uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Eu não estava lá, queria muito estar, viu, meu irmão? Eu amo muito você. Mas se eu tivesse uma oportunidade, eu ia para lá sem pensar. Eu ia para lá na hora. Se assim, quer ver naquela época com Cristo? Agora. O meu trabalho era pegar minha mulher. Vai comigo. Mas eu ia na hora, meu irmão. Eu ia na hora. É assim que a gente sabe como é que a gente está em relação a esse mundo, viu, meu irmão? Se você tiver a oportunidade de ir para o céu hoje, você queria ir? Mesmo que significasse, não é? Ou você ia falar feito Agostinho, oh Deus, me dá a castidade e a santidade, mas ainda não. Né? Ou você faria assim, oh Deus, me dá o privilégio de ver a tua glória, mas ainda não. Penso eu, meu irmão, com uma pessoa que age assim, ela não conheceu a Cristo ainda.
também está falando do que não conhece. E como tem gente falando do que não conhece, meu irmão? Como tem gente falando do que não sabe? Como tem pessoas falando sobre o cristianismo que não tem nenhum contato com o cristianismo, que não tem nenhum tipo de vivência cristã. O cristianismo tornou-se hoje, meus irmãos, uma coisa na mente de muitas pessoas, certo? Tão banal, algo tão banal que igualou-se à categoria de mais um. O cristianismo não é mais uma religião, não. O cristianismo não é mais uma religião porque no cristianismo nós não seguimos uma filosofia, nós não seguimos uma ideologia. No cristianismo, Cristo vive em nós. Olhe para seu irmão e diga: Cristo vive através de você. Amém, meu irmão? Do nosso interior fluem rios de água viva. Amém, meu irmão? É por isso, meus irmãos, que, olha, toda exortação que eu dou é no sentido de corrigir, por mais dura que seja, que pareça. Entendeu? Porque se o ouro, meus irmãos, olha um ouro, uma pedra de ouro assim, toda é valiosa, mas uma pedra trabalhada, lapidada é outra coisa. Se nós tivéssemos que escolher, nós íamos para o lapidado, não é verdade? A gente diz, ó, tem uma pedra bruta aqui, tem uma pedra do mesmo tamanho aqui, agora só que bem trabalhada, ainda é para trabalhado. Ninguém é para o bruto, não. Árduo trabalho, viu, irmão? É o do ourives espiritual. Mas é um trabalho grato, sabe? Porque minha recompensa não vem de você, não. Minha recompensa está guardada. E vai chegar. A recompensa do pastor Adriano está guardada. E louvado seja o nome do Senhor. Não se chateie não, viu? Mas essa é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque jamais virá dos homens. Nossa recompensa vem de Deus. A recompensa que vem dos homens é para o fariseu, que quando vai dar a oferta, né? Meu relógio aqui de ouro, eu dar aqui para a igreja, e aí pronto. A recompensa dele já chegou, diz a Bíblia. Ele já teve a recompensa dele. Mas a minha recompensa está guardada. Então, o que é que nós estamos fazendo, ouvindo pessoas que não têm conhecimento de Cristo? Corte esse laço, meu irmão. Corte. O que eu estou ouvindo? Ouvindo uma pessoa que nunca se converteu a Cristo. Uma pessoa que não conhece a Jesus. Uma pessoa que não conhece o cristianismo de dentro. Então, vou dar ouvidos a esse indivíduo, a esse amigo, a essa amiga, a esse escritor, a esse autor. O que ele diz em relação ao cristianismo é irrelevante. E é por isso que Jesus continua o diálogo. Ele podia parar ali e dizer, olha, está todo mundo errado, viu? Está todo mundo errado. Porque eu sou... Não, mas ele vai continuar o diálogo e diz, e vós? Quem dizes que eu sou? Vós. Agora eu já sei que aqui o mundo supersticioso diz. Agora eu quero saber vocês. Eu creio que naquela hora 11 cabeças se abaixaram. A Bíblia não diz, mas eu creio. Que 11 frontes se curvaram. Porque eles não tinham o que dizer. Eles ainda estavam divididos. Eles ainda estavam flertando com a ideologia secular. Isso, meus irmãos, eu estou falando a vocês, inclusive com uma pessoa que pesquisa, que estuda os evangelhos. Eu ensino essa matéria no seminário há 10 anos. Eu amo ensinar evangelho. Eu amo de paixão. Eles flertavam com o secular. Eles flertavam com o que está fora do reino. Jesus ainda não era seu rei. Jesus era alguém que eles admiravam muito. Era alguém que eles amavam muito. Era alguém que eles tinham a maior das admirações. Mas ainda não era seu Cristo.
Porque se fosse, todos diriam unissonamente, tu és o Filho de Deus. Mas eles devem ter, né? Ninguém vai dizer nada. Meus irmãos, nesse período, nessa fase, os apóstolos ficaram, penso eu, durante todo o ministério de Cristo. Todo o ministério de Cristo, praticamente, eles ficaram nessa fase. Sem saber de fato. Olha como é ruim. No reino espiritual, a gente não saber das coisas. A gente conhecer, de ouvir falar. Você está lembrado de Jó? Quando Deus aparece a Jó, Jó diz aquela que vai ser a frase mais característica do seu livro, do livro que leva seu nome. Ele vai dizer, ó Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como se ele estivesse dizendo, meu Deus, há um abismo enorme entre te conhecer e ouvir falar e te ver. Quantos crentes hoje conhecem a Jesus só de ouvir falar? Os apóstolos são um exemplo, viu? Eles não conheciam a Jesus verdadeiramente, não, meu irmão. Estavam divididos. Eles estavam meados. Eles estavam presos a convicções seculares ainda. Eles não conseguiam ter um posicionamento firme. Eles não conseguiam ter um posicionamento claro. Eles não conseguiam ter, não conseguiam. Não adianta. Por quê? Porque está dividido. É um pé aqui e outro no mundo. É a metade da mente aqui e a metade no mundo. É um grilhão que prende ao reino, mas um grilhão que prende no mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Uma pessoa assim não faz parte do reino. Porque no reino de Deus é tudo ou nada. Aleluia. No reino de Deus você não está pela metade. No reino de Deus você não é mais ou menos. No reino de Deus você é. Aleluia. No reino de Deus, ou você está ou não está, ou é salvo ou não é salvo, ou é crente em Cristo ou não é. Não existe meio crente. Meio crente é uma coisa meio grávida. Não existe. Ou é ou não é. Ou está ou não está. Você é? Amém. Então seja. Então seja. Então não fique calado quando o Senhor lhe perguntar uma coisa que você, se é, já sabe a resposta não. Fale. Então não fique batendo o pé quando você sabe como deve agir. Então não faça o contrário quando você sabe qual é a atitude do homem espiritual. Então não dê as costas ao seu princípio. Então não flerte com o mal. Então não cai no buraco, viu, meu irmão? Da dúvida, da incredulidade. Porque você lá não terá nada a ganhar. Mas graças a Deus que não eram 11, eram 12. E o 12º deu um passo à frente na mente e disse, tu és o Cristo, sim. Tu és o Cristo. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aquilo para explano dos outros 11, né? Que devem ter ficado, isso dá até um quadro, né? Deve ter ficado, e Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E era como se ele estivesse dizendo uma palavra que ecoaria pelos séculos para toda a igreja, em todas as épocas, em todos os lugares. Vamos lá, gente! Jesus é o Cristo, aleluia. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é alguém comum. Jesus não é um insurgente, um estadista. Essas pessoas que fizeram até coisas extraordinárias na história do homem,
são comuns. São como em você. Mas Jesus, aleluia, não é um homem comum. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que você está fazendo aqui essa noite, meu irmão? Me diga, olha, presta atenção, José e Maria. O que é que você está fazendo aqui essa noite? Veio ver o gordo? Não. Quer ver o mago? Não. É. Você veio fazer o que aqui, primeiramente? Não. Isso é consequência. É adorar a Deus, mas é consequência. Você veio para que Cristo fique cada vez mais vivo na sua vida, meu irmão. Adorar a Deus, não. Deixe de respostas prontas, meu irmão. Isso é o retrato de quem não pensa muito. Para falar das coisas espirituais. Essa é a resposta pronta. Você veio aqui para que Cristo se faça mais vivo na sua vida. Para que Cristo entre mesmo. E quebre o que precisa ser quebrado. Você veio aqui para ser mais crente. É muito mais uma necessidade do que dar. A gente fala que a gente tem que dar ao Senhor, mas entenda, a nossa principal necessidade é que Cristo seja em nós. Pedro estava dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus disse assim, Simão, você é feliz. Você foi feliz, Simão, na sua declaração. Porque você é uma pedra. Como uma pedra dessa aqui, olha. Mas sobre esta pedra, que é a própria declaração de Pedro e a pessoa de Cristo, essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E essa igreja, ela vai invadir o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse isso porque estava nas bandas de Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe, do lado de fora, havia os templos a Baco, as cavernas onde eles adoravam Baco ou Dionísio, né? Era o deus do vinho, certo? Para os gregos e romanos. E dentro da cidade havia muitos templos para deuses pagãos. Os rabinos chamavam Cesareia, que tinha esse nome em homenagem a César, de Hades, de inferno. E Jesus estava dizendo, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai lá e saqueará. Oh, aleluia, isso é espiritual, meu irmão. Isso é espiritual, gente. Pedro estava em Jope. E desce um lençol com comida. E tinha porco, pavo, fazão, tudo, urubu. E vê aquela voz, mata e come. De jeito nenhum, Senhor, a voz celestial. Porque eu não vou colocar nada imundo na minha boca. Não chame de imundo o que Deus santificou. Quando isso acontece 3 vezes, vai lá no livro de Atos, viu? Você vai ver em casa isso aí. Chega um moço de Cornélio e diz, olha Pedro, Cornélio mandou te chamar para você ir lá, o centurião romano. Para ir lá, vai na casa dele e dá uma palavra. E Pedro foi. Mal chegou e começou a falar, eles foram batizados no Espírito Santo, falando em línguas. E Pedro ficou maravilhado. Entrou na casa de um gentio romano que morava em Cesareia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Assim Pedro inaugura, literalmente, o que Jesus havia falado nessa passagem aqui. Em Cesareia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe por que Pedro foi? Porque Pedro foi aquele que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diga assim, Pedro,
conhecia a Jesus. Diga, os apóstolos conheceram a Jesus. E você, meu irmão? Você conhece a Cristo? Então você está apto não somente a falar bem e corretamente dele, mas principalmente a ouvir a sua voz. A ouvir o que ele tem para dizer. Então você está apto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala o que tu queres. Faz o que tu queres. É com esse sentimento que eu quero que você tome a ceia. Eu não quero que você tome a ceia de todo jeito, não. Eu quero que você tome a ceia com esse sentimento. Como se o anjo estivesse aparecendo para você agora. Ou o moço, né? Estivesse aparecendo agora para você. E dizendo, vem comigo. Pregar lá em Cesareia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra seu coração, meu irmão. Abra seu coração. Deus está aqui no nosso meio, meu irmão. Glória a Deus. Sabe por quê mesmo? Porque ele só vai falar isso àqueles que o conhecem. Quem não conhece jamais vai experimentar isso. É loucura, devaneio, radicalismo. Mas só aqueles que o conhecem. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.